Olá pessoal, sou o professor André Valente, sou seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre o texto de divulgação científica. O que é esse gênero textual, suas características e finalidades? Vamos lá? Então, o que é um texto de divulgação científica? Muito importante diferenciar aqui, tá? Não estamos falando de um texto científico, isso é totalmente diferente. Um texto de divulgação científica é um texto expositivo que tem por finalidade informar o leitor sobre assuntos de caráter científico. Então vamos entender melhor, tá? O texto de divulgação científica, ele circula em veículos de comunicação diversos e destinados a públicos heterogêneos. Então, não é um texto para especialistas em ciência. É para um público que a gente não sabe, na verdade, quem vai ler aquilo. Mas é um público geral. Tá? Então, essa é a diferença aí. Né? Então, ele não apresenta aquela estrutura rígida. Que para quem conhece texto científico mesmo, já sabe como é, né? Uma estrutura rígida, uma linguagem científica e, portanto, uma linguagem que não é comum no nosso dia a dia, uma estrutura bastante rígida, um texto que muitas vezes é muito difícil de ler para quem não está acostumado. Tá? O texto de divulgação científica não, tá? Ele é feito para ser lido por um grande público, mesmo que as pessoas não sejam especialistas em ciência. Tá? Então, ele não apresenta estrutura rígida e ele dispensa os padrões formais do texto científico acadêmico. Tá? Então, ele não tem que ter toda aquela estrutura que o texto científico e acadêmico tem, a introdução, o resumo, e depois colocar toda aquela linguagem técnica. É um pouco diferente aí. Bom, então vamos falar um pouquinho como é que é a estrutura de um texto de divulgação científica. Tá? Essa estrutura ela vai depender um pouco, né, do veículo de comunicação onde ele vai ser publicado ali. Tá? Então, em geral, a gente pode dizer que ele tem um título chamativo, né, porque a ideia é fazer com que o público queira ler aquele texto. Tá? O que, por exemplo, já é muito diferente do texto científico em si, né, que não está preocupado em ser chamativo, mas sim em ser objetivo, em mostrar para o público qual é o assunto real daquele texto. No caso do texto de divulgação científica, não. A ideia é mesmo despertar a curiosidade do público. Ele apresenta pequenos trechos em destaque, para que as pessoas possam dar atenção aos pontos que são considerados mais importantes ali. Tá? E aí ele tem uma apresentação e um desenvolvimento do assunto, da notícia, seja qual for aí o assunto desse texto. Tá? E depois a implicação da pesquisa apresentada na sociedade. Né? Então mostrar como isso se reflete no dia a dia das pessoas, que é aquele público que está acompanhando aquele texto ali. Então aqui a gente tem um exemplo de um trecho de um texto de divulgação científica. Olha só, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, certo? O chavão popular é lógico, contudo, na prática, muitas vezes, há confusões e discórdias. Por exemplo, você sabe a diferença entre comer, alimentar e nutrir? Para quem acha que o nosso corpo aproveita tudo o que ingerimos diariamente, lê do engano. Entenda como funciona a alimentação em nosso organismo e o que distingue essas três ações. Enquanto o hábito de comer pode ser caracterizado apenas como um abastecimento do corpo ou apenas suprir uma vontade, a ação de se alimentar é vista como uma forma de tratamento de saúde para manter o corpo regulado, aproveitando os componentes de cada alimento ingerido, trazendo assim a terceira fase, denominada nutrição. Como você viu aí, é um texto que está trazendo um assunto de caráter científico, né? A diferença entre o comer, o alimentar e o nutrir. Porém, não é um texto científico. Então, ele começa, por exemplo, de uma maneira que jamais um texto científico começaria, que é essa coisa de trazer um ditado popular, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.
ele traz também esse direcionamento de diálogo com o público mesmo, né? Quando ele coloca ali certo, esse certo para quem que é? É para quem está lendo aquele texto. Um texto acadêmico, científico, não faz isso. Aliás, num texto acadêmico científico nem tem esse diálogo com o público aí, tá? Há uma objetividade muito grande, tá? Então, a gente percebe que é um texto que tem um caráter científico, traz um assunto, né, de caráter científico, mas ao mesmo tempo é um texto feito para uma população mais ampla e leiga, não necessariamente uma população especialista em uma ciência. Agora, o mais importante é que, por ser um texto que traz uma temática científica, que tem esse caráter científico, ele precisa ter algum embasamento teórico, né, para ter uma credibilidade aí. Comumente, esse tipo de texto apresenta teorias, conceitos teóricos, referências a especialistas, tá? Acompanhados de explicações sempre que necessário. De acordo com a nutricionista Luana Vasconcelos, especializada em nutrição clínica funcional, esportiva e fitoterapia, grande parte das pessoas apenas matam a fome do estômago e não das células, por isso apenas se alimentam e não se nutrem corretamente. Nosso corpo não é formado de calorias, mas sim de células, que são formadas exclusivamente de nutrientes. Então repare que tem ali uma especialista, né, que traz o seu ponto de vista. Então a gente tem ali elementos que fazem parte de uma argumentação científica, mas sem ser um texto científico propriamente. É só, né, a opinião de uma nutricionista para um assunto que tem a ver com nutrição, traz o quê? Traz uma autoridade para aquele texto, né? Faz com que a pessoa que vai ler aquele texto vai falar, olha, tem uma nutricionista falando aqui, então isso aqui é verdade e tal, porque há credibilidade da pessoa que estuda esse assunto. Em relação à linguagem, o texto de divulgação científica, ele costuma traduzir alguns conceitos científicos para uma linguagem mais comum, mais corrente, mais popular, né? Fazendo com que a pessoa que é leiga no assunto consiga entender do que se trata. Tá? Então ele utiliza também metáforas, comparações, analogias, tudo isso para facilitar a compreensão, para tornar mais fácil de entender. Tá? E ele evita, né, usar os termos técnicos sem dar nenhuma explicação. Geralmente, quando aparece o termo técnico, ele é explicado no próprio texto, para que as pessoas possam entender do que se trata. Então, por exemplo, nesse caso aqui, olha só o que o texto diz. 1. Individualidade bioquímica. Cada pessoa é única, tem um próprio DNA e uma necessidade de nutrientes individualizada. Essa necessidade vai muito além da quantidade calórica. Por isso, a alimentação que serve para um pode não ser melhor para outro. 2. Carências nutricionais. Costumamos ficar focados apenas nos excessos e esquecemos que sem os nutrientes o corpo não funciona. Sem os nutrientes o organismo estoca gordura para sua proteção. Os músculos, pele, ossos, unhas, cabelo serão utilizados para fornecer energia para o nosso cérebro, mas acabará deixando essas outras partes empobrecidas. Assim o sistema imune também cai, fica mais frágil e ficamos doentes com mais facilidade. Portanto, não conte caloria, conte nutrientes. Então repare que o texto está trazendo uma explicação, primeiro sobre dois conceitos ali, né? Um de individualidade bioquímica e o outro de carências nutricionais, mas para um público leigo. Então, olha que interessante aqui, né? Quando diz assim, cada pessoa é única, tem o próprio DNA e uma necessidade de nutrientes individualizada. Essa necessidade vai muito além da quantidade calórica, por isso a alimentação que serve para um pode não ser a melhor para outro, né? Mostrando que é uma individualidade, ou seja, não é uma coisa que é igual de pessoa para pessoa, cada indivíduo é de um jeito, e essa individualidade é bioquímica. Então o conceito que era científico se torna mais fácil de entender pela maneira como ele é explicado aí pela linguagem desse tipo de texto. Tá? Outra coisa que os textos de divulgação científica têm é o uso de ilustrações.
para tornar mais familiar aí a quem está lendo aquele texto o assunto que está sendo tratado, como ele age, né, na nossa saúde, ao nosso redor, enfim. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui um texto que tem como manchete: veja quais alimentos você não deve consumir para manter sua saúde mental em dia. Tá? E abaixo a gente tem ali uma imagem, uma foto. Uma foto de alguns alimentos ali que não necessariamente serão abordados no texto. Tá? É uma foto ilustrativa, mas passa a ideia de que é um conjunto de alimentos ali, né? Uma mesa com alimentos considerados saudáveis. Tá? Então a ideia da ilustração é essa, é facilitar a comunicação com os leitores. E chegamos aí ao final dessa nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado e você pode complementar o conteúdo dessa aula no Saiba Mais aí, nos conteúdos que estão na plataforma. Dá uma olhadinha lá. E vamos para uma reflexão sobre o conteúdo de hoje. Sentei-me a uma mesa onde a comida era fina, os vinhos abundantes e o serviço impecável, mas faltavam sinceridade e verdade. E fui-me embora do recinto inóspito sentindo fome. Henry David Thoreau foi um poeta e ensaísta norte-americano. É isso, bons estudos e até a próxima aula.